Justiça social e o papel da igreja. Qual é o nosso dever como crentes, como igreja, diante dos males da nossa sociedade, das dores que assolam o próximo. Lucas 10. Então se levantou, verso 25. Então se levantou certo doutor da lei, que para colocar Jesus à prova, disse: Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como leis? Ele lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste bem. Faça isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus lhe respondeu: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, que o roubaram e depois de espancá-lo, foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, vendo-o, passou longe. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e, quando o viu, passou longe. Mas um samaritano que ia de viagem aproximou-se, vendo, encheu-se de compaixão, chegou perto dele, enfaixou suas feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua própria montaria, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários, entregou-os ao hospedeiro e disse: Cuida dele. Quando voltar, te pagarei tudo o que gastares a mais. Qual desses 3? Perguntou Jesus. Parece ter sido próximo do que caiu na mão dos assaltantes. O doutor da lei respondeu: Aquele que teve misericórdia dele. Então disse Jesus: Vá e faça o mesmo. Gente, vamos orar. Senhor, ajuda-nos a aprendermos o que é que nós vamos ouvir e, mais do que aprendermos, a praticarmos aquilo que nós vamos ouvir aqui hoje. Em nome de Jesus. Amém. Não precisa de muito esforço para a gente constatar que, mas a nossa passividade e a nossa omissão em relação ao próximo. Não precisa de muito esforço para a gente perceber a nossa indiferença, a nossa negligência para com as pessoas necessitadas. Muitas vezes a nossa postura arrogante diante da vida, quando muitas vezes nós reclamamos de coisas que que nós não temos, e esquecemos de muitas bênçãos que temos recebido. Não precisa de muito esforço. Eu poderia dar aqui vários exemplos para mostrar essa postura arrogante que nós temos diante da vida, quando acredito que todos nós que aqui estamos temos mais patrimônio do que 90% da humanidade. Sabiam disso? Se você tem patrimônio acima de R$8.000, você tem mais patrimônio que 90% da humanidade. E ainda assim nós reclamamos. E ainda assim nós
lamuriamos. Quando a gente lê as Escrituras, quando a gente lê a palavra de Deus de forma genuína, honesta, e quando a gente consegue fazer um pouquinho só de paralelo com a vida que nós levamos, um pouquinho só de poucos paralelos com aquilo que nós temos, com aquilo que a Bíblia ensina e com a realidade ao nosso redor, nós deveríamos ter vergonha do nosso descaso para com as pessoas necessitadas, pobres, carentes, hospitalizadas. Diante dessa realidade de pessoas carentes, necessitadas, pobres, a gente se depara com um texto como esse aqui de Lucas 10. E essa parábola contada por Jesus nos diz, ou Jesus conta aqui a história de um homem que sabia muito bem o que fazer com Deus, mas não sabia o que fazer com o próximo. Sabia muito bem como se relacionar com Deus, mas não sabia o que fazer com pessoas. Jesus diz que esse homem tinha o interesse certo. Ele queria a vida eterna. Ele chega perto de Jesus e diz assim: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Essa é uma busca extremamente honesta, legítima. Como eu faço para viver para sempre? Uma pergunta excelente, ótima. Essa é uma preocupação que deveria estar constantemente pairando sobre as nossas mentes. Será que eu tenho a vida eterna? Se não tenho, o que eu preciso fazer para conseguir a vida eterna? Será que é algo que eu preciso fazer ou é algo que alguém faz por mim? Aquele homem, ele fez a pergunta certa para a pessoa certa. Ele perguntou para Jesus. É verdade que, como Lucas vai dizer, a pergunta que ele fez, conquanto fosse uma excelente pergunta, não foi feita com uma intenção com uma das melhores intenções, não foi feita de uma forma muito honesta. Lucas vai dizer que ele fez a pergunta com a intenção de colocar Jesus à prova. Mas pelo menos ele sabia como fazer. Isso é um ponto positivo para aquele homem. Afinal, existem pessoas que querem nos colocar à prova e nem sabem fazer isso. E aí diz o texto que Jesus devolve a pergunta para o rapaz. Devolve a pergunta para aquele líder religioso. Jesus vira para ele e diz assim: olha, você conhece a lei. O que está escrito na lei? Ele sabia. Ele não era um ignorante. Ele disse corretamente, ele respondeu acertadamente para Jesus. Ele disse: olha, nós devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. E devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Jesus vira-se para ele e disse: muito bom, faça isso e viverás. Ou seja, faça isso e você terá a vida eterna. Mas aí diz o texto que quando ele ouve Jesus dar essa resposta, ele se sentiu acusado. Porque diz o texto, você pode olhar aí no verso 29, que ele querendo justificar-se. Mas justificar-se do quê? Jesus não disse nada. Jesus simplesmente virou-se para ele e disse assim: ó, você respondeu bem, vai e faça de acordo com a sua resposta. Ele não tinha que se justificar de coisa nenhuma. Você respondeu bem, vai e faça. Mas diz Lucas que ele querendo justificar-se. E essa é uma parte importantíssima no texto. Essa é uma frase interessantíssima que aconteceu na mente daquele homem, que acontece muitas vezes na minha e na sua mente.
Aliás, é bem possível que você tenha feito exatamente isso aí na sua mente, quando eu disse que nós não fazemos absolutamente nada em relação aos necessitados. Quando eu disse há poucos minutos aqui que nós somos indiferentes, frios, apáticos com aqueles que sofrem. Pode ser que aí no processo de raciocínio da sua mente, você tenha pensado assim, pastor, não é bem assim, porque eu faço isso, aquilo, outro, tal. Você tentou se justificar. Igual esse homem aqui. Aquele homem sentiu a necessidade de se justificar. Quantas vezes nós fazemos isso, não é? Com a consciência cheia de culpa, você fala mais do que deve, porque você quer se justificar. A pessoa nem está perguntando aquilo, mas você quer falar, porque a sua cabeça está cheia de culpa. E diz Lucas que aquele homem sentiu a necessidade de se justificar. E ele fez isso porque ele percebeu que ele sabia o que fazer com Deus, mas não sabia o que fazer com as pessoas. E ele percebeu mais. Ele percebeu que ele não fazia nada em relação ao próximo, às pessoas. Ele percebeu que ele não amava o próximo. E eu não sei se você já leu essa parábola e conseguiu perceber algo extraordinário que acontece aqui. Às vezes em que você leu essa parábola tão conhecida, você chegou a essa conclusão aqui. Qual? Durante o processo de colocar Jesus à prova, Deus interviu. Aquele homem, ao expor as Escrituras, ele foi acusado pela própria Escritura que ele mesmo mencionara. Isso aqui é uma coisa impressionante. Esse homem, ele nos traz uma advertência aguda, importantíssima, porque a gente está falando nessas últimas semanas. Irmãos, esse homem aqui nos mostra que é perfeitamente possível e acontece aos montes. É perfeitamente possível uma pessoa falar de Deus com conhecimento teológico corretíssimo. Você olha a teologia da pessoa, é impecável. É perfeitamente possível alguém falar de Deus com conhecimento teológico impecável. É perfeitamente possível alguém sintetizar tudo que estava escrito na lei e nos profetas em um parágrafo. Esse homem resumiu todo o Velho Testamento. E ele fez isso muito bem. Quem confirma isso foi o autor do Velho Testamento. O autor do Velho Testamento virou-se para ele e disse assim: rapaz, você sabe direitinho o que pede a lei. Parabéns, você realmente compreendeu o que dizem os profetas. Você sabe tudo que está lá no Velho Testamento. Esse homem mostra que é possível alguém estudar, conhecer, esquadrinhar as Escrituras ao ponto de sintetizá-la num parágrafo, como esse homem fez, e mesmo assim não viver de acordo com aquilo que conhece e acredita. Olha que coisa trágica. Teologia impecável, conhece as Escrituras perfeitamente, mas não vive absolutamente nada daquilo que conhece, nada daquilo que sabe. Quando Jesus vira para ele e diz assim: muito bem, você sabe tudinho, faça isso e viverás. Parece que as escamas dos olhos dele caíram nesse momento.
Porque até então ele não tinha percebido a sua incoerência, a contradição que existia na sua vida. Ele sabia o que fazer, só que ele não fazia o que sabia que deveria fazer. Entendeu isso? Ele sabia o que fazer, só que ele não fazia o que sabia que deveria fazer. Ele não fazia, preste atenção nisso, ele não fazia porque ele não queria. Olha só, tem gente, há quem não faça porque não entendeu. Por que você não entendeu, não compreendeu, não sabe, por isso que não faz. Há quem não faça porque não entendeu. Há quem não faça porque não recebeu informação. Mas existem pessoas que não fazem porque não querem. Não querem. Aquele que não faz porque não quer é o único que sabe o que é que não quer. Aquele homem não fazia porque ele não queria, porque ele sabia o que devia ser feito. Jesus virou-se para ele e disse: muito bom, faça o que você sabe. E aí ele se deu conta de que ele não vivia de acordo com aquilo que ele sabia. Gente, quando a gente trata de um assunto como esse, como justiça social, sobre o papel do cristão, sobre o papel da igreja diante dos necessitados, talvez esse aqui seja o maior desafio que é posto diante de nós, quando vemos o caos social, quando vemos pessoas necessitadas, quando vemos pessoas que precisam de ajuda, quando nos deparamos com os pobres. Esse aqui é o grande desafio que é posto diante de nós. Qual é o desafio? Se nós sabemos, por que é que nós não fazemos? Me diz aí, pensa aí. Se nós sabemos, por que é que nós não fazemos? Responda aí, tenta justificar aí na sua mente. Se está na Bíblia, se é ordem de Deus, se nós devemos fazer, por que a gente não faz? Começa aí as conexões na sua mente, as justificativas na sua mente. Vamos lá. Ah, porque eu não tenho tempo. Uma. Porque eu não sei. Duas. Não sabe como fazer, mas você sabe que deve fazer. Eu tenho vergonha, sei lá, as justificativas mais estapafúrdias você pode dar aí para você mesmo. Porque se nós sabemos que precisamos fazer, por que não fazemos? Foi isso que deixou aquele moço envergonhado na conversa com Jesus. Porque Jesus virou-se para ele e disse assim: muito bem, você sabe. Faça o que você sabe. Nessa hora, talvez, a melhor coisa seria o quê? Não saber. Nessa hora, talvez a melhor coisa fosse ser ignorante. A mensagem que deve ter vindo na mente daquele homem o acusando foi o seguinte: você sabe. E o seu grande problema é saber, porque você não vive o que sabe. Foi diante dessa constatação que ele resolveu se justificar. E aí, como que ele se justificou? Diz o texto. Ou ele disse assim: sabe o que é? Saber eu até sei, mas tem uma coisa que eu não sei. Quem é o meu próximo?
É por isso que eu não faço. Quem é o meu próximo? Não sei se você consegue perceber aqui a escorregada que ele deu. Você consegue perceber aqui como que ele deu uma de João sem braço? Como que ele aqui arrumou uma justificativa? No último instante, ele fez de desentendido. No último instante, na hora de ser pego ali, ou de tentar ser, ele apelou para a ignorância. Ele vira para Jesus e diz assim: se o problema é saber, quem é o meu próximo? Eu não sei quem é o meu próximo. Consegue perceber a sutileza? Como que ele agiu aqui, tentando de todas as formas fugir daquilo que Jesus colocou diante dele. Jesus disse: o seu problema é que você sabe e não faz. Aí quando ele se deparou com aquilo, ele reconheceu aquilo, ele apela para ignorar. Quem é o meu próximo? Aí é nesse momento que Jesus começa a contar para ele a parábola do bom samaritano. Jesus vira-se para ele e diz: olha, existiam dois sujeitos como você. Duas pessoas idênticas a você. Sabiam o que fazer com Deus, mas não sabiam o que fazer com as pessoas. E eles desciam ali de Jerusalém para Jericó. E nessa estrada, que era uma estrada altamente perigosa, eles viram um homem caído à beira do caminho. Esse homem havia sido assaltado e os bandidos o haviam deixado quase morto. Foi nesse momento que passaram dois homens iguaizinhos a você. Como assim? Sabiam tudo sobre Deus. Qual tinha sido a argumentação do homem com Jesus? Eu não sei quem é o meu próximo. E aí Jesus lhe disse assim: muito bem, você não está sozinho. Aqui na minha história que eu estou lhe contando, tem dois homens iguais a você. Mas eu vou lhe contar de um sujeito que vai ajudar você a entender quem é o próximo. É um sujeito do qual você não tem muita afinidade. É um sujeito do qual você não gosta muito. Mas esse sujeito vai te ajudar a entender e a saber quem é o próximo. Esse sujeito é um samaritano. Exatamente aquele sujeito do qual você, judeu, agradece todos os dias de não ter nascido como ele. O samaritano vai te ajudar a entender direitinho quem é o seu próximo. E, gente, o samaritano, ele ensinou não apenas àquele homem, mas a cada um de nós quem é o nosso próximo. O samaritano, ao compadecer-se do homem à beira do caminho, o que ele nos mostrou? Ele nos mostra que nós só amamos genuinamente ao nosso próximo. Preste atenção nisso. Nós só amamos genuinamente o nosso próximo quando nós nos compadecemos dessa pessoa. Quando nós permitimos que aquilo que está angustiando o outro nos angustie também. Quando nós sofremos com a dor do outro. Como foi que o samaritano cuidou daquele ferido? Ele foi lá, estancou a hemorragia, enfaixou as feridas, ungiu a pessoa, ele colocou o ferido em sua montaria, ele se responsabilizou de levar esse homem a um lugar onde ele pudesse ser tratado, ele disponibilizou das suas posses. Não há nenhuma dúvida de que ele sabia muito bem o que fazer com essa pessoa. Qual é a grande lição dessa parábola aqui?
Qual é a grande lição a ser percebida aqui? Ele estava presente, e a presença dele fez toda a diferença. Você consegue entender isso? Ele estava presente, e a presença dele fez toda a diferença. Gente, esse é um dos grandes desafios que está sempre diante de cada um de nós. Qual é o grande desafio aqui? Estarmos presentes na vida uns dos outros. Estarmos presentes de tal maneira que a nossa presença faça diferença. Isso aqui é dificílimo de ser feito, por exemplo, em família. Quantas vezes dentro de casa, nos nossos lares, nós estamos ouvindo alguém, mas nós não estamos presentes. Nós estamos ali fisicamente, mas a nossa mente está em outros lugares. A pessoa está precisando falar, e muitas vezes ela só pode falar com a gente. Então nós fingimos que estamos prestando atenção, mas nós ficamos contando os segundos, porque afinal de contas nós temos compromissos, nós temos responsabilidades, nós temos coisas mais importantes ou até interessantes a serem feitas, e a pessoa ela não se manca, ela não percebe que ela está ali na nossa frente atrapalhando, mas a gente não pode dizer isso para ela. Nós simplesmente não estamos presentes. Quantas vezes os pais não estão presentes para os seus filhos? Está acontecendo um montão de coisas na vida dos filhos, e a mãe não percebe. Está acontecendo uma porção de coisa na vida das filhas e os pais não percebem. Uma infinidade de coisas e os pais não sabem porque não estão presentes. A presença não faz diferença, por quê? Porque na verdade você não está ali. Isso é dificílimo de ser feito na igreja. Nós temos tempo um para o outro. Nós temos tempo para a comunhão, para o relacionamento. Nós temos tempo para estar uns com os outros. Nossas agendas são lotadas. A gente não consegue separar um dia da semana para estar com a igreja em oração. Nós temos tantas atividades, responsabilidades, entretenimentos, que não sobra tempo. Tem gente que está disposto, tem várias pessoas dentro das igrejas que estão dispostas até a dar dinheiro. Mas dizem assim, ó, eu dou dinheiro, mas não conta comigo. Não posso estar lá não. Tem um ditado que diz que nunca deu quem deu do seu sem dar de si. O samaritano, ele nos dá uma lição do que é ser presente. O que é ser presente? Ser presente é perceber o outro. Ser presente é compadecer-se do outro. Ser presente é deixar que aquilo que incomoda o outro nos incomode também. Não é fácil aprender a estar presente. Por quê? Porque cada um de nós carrega dentro de si um mundo particular.